Zé, dia muito quente aqui em Brasília, semana bastante agitada, né? Tivemos ontem Venezuela, Maduro, cúpula da Sul-Americana e crise da governabilidade, falando com a Beatriz aí. O tema hoje cresceu. De ontem para hoje ficou mais importante ainda, porque o governo está com muita dificuldade de conseguir aprovar a medida provisória, na qual o Lula reestruturou o governo, reestruturou a estrutura que ele recebeu do Bolsonaro, né? Tem 37 ministérios, distribuição de atribuições. E aí, Zé, a pergunta que você vai ter que responder, que mais Lira quer arrancar do Lula? Por quê? De manhã se gerou uma expectativa, Zé, de que haveria ao longo do dia um encontro entre o Lula e o Lira. O Lira chegou agora na Câmara dos Deputados e falou: fake news. Mas não era fake news, não. O que aconteceu? Se gerou a expectativa desse encontro. Claro que o presidente da República tem que chamar para conversa. Não chamou o Lira, o Lula não chamou o Lira ficou puto, ficou chateado e deixou um recado muito claro. Então, e me parece um erro, viu, Zé? Porque Fernando Henrique cansou de se reunir com o Luiz Eduardo Magalhães e o Lula se reunia com o presidente da Câmara no primeiro e segundo mandato. Agora, depois daquele programa de ontem que a gente reiterou como ficou, como esse cenário mudou de relação, né? Mas enfim, é o que parece algum gênio lá no Palácio falou para o Lula que ele pareceria fraco se encontrasse o Arthur Lira. Bem, É, vamos ver porque o que ele vai está muito acontecer. forte, né? Então ele não poderia. Está, exato. Está forte para caramba, está tendo dificuldade para botar medida provisória. Mas vai lá, Zé, falei demais, a bola com você. Zé, o que mais o Arthur Lira quer arrancar do Lula? É a pergunta de uns 30 bilhões de reais, essa daí, mais ou menos, né? Que é o Isso. que tem de autorizado. Mas eu estou acompanhando dia a dia a liberação das emendas, tanto as emendas do antigo orçamento secreto, que ainda não foram pagas, né? Ficaram para os restos a pagar. O Lula já teve que desembolsar mais de 5 bilhões de reais esse ano de restos a pagar do governo Bolsonaro, especialmente nessas emendas. Nem todas essas emendas que tinham para ser pagas eram do orçamento secreto, mas uma grande parte delas era. E, além disso, está pagando, está empenhando, né, está autorizando o pagamento e as obras de, até agora, alguns bilhões de reais de novas emendas, né? E esse ritmo está se acelerando a cada dia, porque, dada a inépcia do governo em conseguir montar uma base parlamentar na Câmara. O que a gente extrai dessas notícias, desses números, etc. Primeiro, dinheiro só não basta. O Arthur Lira está deixando claro que ele não quer ser um locatário do poder, né? Ele quer ser sócio do poder. Ele sonhava lá em 2022 com um projeto de semipresidencialismo, mudar a estrutura formal do sistema de governo do Brasil. Ele não conseguiu isso formalmente e está fazendo informalmente. O que ele está fazendo hoje, no momento que nós falamos, tudo que a gente falar aqui corre o risco de ficar desatualizado daqui a 2 horas, quando votar ou não votar a medida provisória que criou os 37 ministérios do Lula. Mas eu acho que, no final, a resultante vai ser igual aprovando ou não aprovando, Kennedy, porque ele quer o dinheiro, o governo está cedendo, mas o dinheiro só não basta, ele quer também nacos maiores de poder. E quer ter um espaço dentro do Palácio do Planalto. Ele quer participar diretamente da articulação, do que ele chama de articulação política. O que é articulação política? Não é só o trâmite interno das medidas, dos projetos e a distribuição do dinheiro. É tomada de decisão, é decidir quais políticas públicas vão ser implementadas ou não, quem vai ocupar qual cargo, em qual lugar. Em suma, ele quer sociedade, ele não quer mais ser locatário, ele não quer mais ser empregado, não quer mais ser garoto de recados. E está esticando a corda ao máximo que ele pode. Acho eu, e aí é achismo, que ele não vai arrebentar a corda. Ele tem muito chão pela frente e não é o momento ainda de fazer isso. Ele está mostrando, está deixando evidente a fragilidade do governo. O governo, está claro, não tem mais do que 130, 140 votos na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que, para evitar um impeachment, ele precisaria de pelo menos 172, né?
Então, ele não tem nem esse quórum mínimo. Ele só consegue aprovar coisas quando o Arthur Lira e o Arenão falam, beleza, manda que a gente aprova. Quando eles falam negativo, não aprova nada, né? Então, já foram 4 derrotas muito importantes. Já teve o decreto do saneamento, já teve a CMP do Bolsonaro, que eles colocaram o Jabuti, da Mata Atlântica, já teve, vai estar tendo agora o risco de uma 5ª derrota, que seria a maior de todas, não aprovar a estrutura do governo. Então, a resultante disso, a meu ver, Kennedy, é que vai ter que haver um rearranjo do espaço de poder dentro do governo, e o PT e o Lula vão precisar ceder anéis para não perderem os dedos. Significa ceder cargos, ceder cadeiras, ceder canetas para o Arenão. Então, com ou sem a aprovação da MP, o resultado tende a ser, a meu ver, o mesmo. Um aumento do poder formal do Arenão dentro do governo, para caracterizar que esse governo só governa se tiver o apoio, o endosso e a participação do Arenão, do Arthur Lira. O Lira deixou muito claro que ele só preservou o José Guimarães, que é o líder do governo, na Câmara. E aí, Zé, as queixas principais são em relação ao Alexandre Padilha, da articulação política, mas também em relação ao Rui Costa, da Casa Civil. Há uma queixa de que o Rui Costa tem travado nomeações e criado regras nos ministérios para diminuir aquele fluxo da torneira das emendas parlamentares, e de que o Alexandre Padilha não conseguiu cumprir alguns acordos que foram feitos aí com essa base. E queixa em relação à União Brasil de que os ministros da União Brasil não têm voto lá na Câmara, tem que trocar os ministros, ou seja, tem pressão por uma reforma ministerial aí, por uma mudança, como você falou. O Arthur Lira não quer mais beber da torneira, ele quer controlar a torneira, né? Ele quer poder, ele mesmo, abrir e fechar a torneira, ser um sócio do poder, é isso. É o que ele fazia no governo Bolsonaro, com Ciro Nogueira na Casa Civil, sim, que é do partido dele. Né? A diferença agora que eu vejo, Kennedy, é que se ele esticar demais a corda, você pode falar, bom, mas por que o impede de esticar a corda como o Eduardo Cunha fez? Primeiro, está muito cedo. Segundo, tem um risco. O Supremo, dessa vez, ainda está mais próximo do governo do que do Arthur Lira, né? O Judiciário não está hostilizando o Executivo como estava na época derradeira da Dilma, né? No período derradeiro da Dilma. Então, a correlação de forças não é exatamente igual e ele não ganha, a meu ver, não ganharia muito arrebentando a corda agora. Então, o que eu acho é isso, que assim, se for para sintetizar, né, diante da pergunta, o que mais Lira quer arrancar de Lula, eu diria que ele quer arrancar a sociedade no governo Lula. Ele quer botar a mão na torneira e controlar o fluxo. Boa, Zé. Antes de a gente falar com a Mariana, a partir do bloco 2, falar um pouquinho de quem está nos acompanhando aqui, o Renato Sá. Lira quer arrancar verbas do Executivo para sustentar seu poder na Câmara. Aloysio Porfírio. O presidente Lula tem que ficar muito atento com este Lira. Ele é um bolsonarista e pode, a qualquer momento, fazer o que Cunha fez com a Dilma. Visivelmente, ele continua com a cara fechada. O Arthur Lira, segundo o Aloysio Porfírio. Elaine Rizuti, queridos Kennedy de Toledo, meu abraço e minha admiração aqui de São João del Rei, Minas Gerais. Olha lá, na minha terra, lá, Minas Gerais. Um abraço, Elaine. Abraço, Elaine. Minha mãe mora pertinho aí, Entre Rios. Beijo para a dona Zélia, lá em Entre Rios. Simone Pandini, temos de fazer alguma coisa para esse Lira sair desse centrão. E ele suga, é um golpista real da história toda. Acorda. Danilo Sotelo Rogério, sempre com a gente. Boa noite, Danilo. Cargos, emendas e influência, ou seja, continuar a ter um governo sob sua tutela como tinha com Bolsonaro. Boa resposta do Danilo. Zé Roberto, Lira toca para o governo dançar. O Célia Lima, Lira quer que Lula lhe dê a caneta e vá fazer motociata. Tem morada ela boa. Essa resposta é boa também. Eu estou achando que eu vou perder hoje. Essa é boa.